troubled by the soul of mine. I've said those words so many times. Olá, mentes brilhantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou eu aqui novamente no meu habitat natural, porque estou, é claro, preparando todas as coisas possíveis para o começo do ano letivo. Em janeiro os professores eles têm recesso, não é férias, tá? É só um recesso, porque se não tem alunos dentro da escola, o professor não tem muito o que fazer. Mesmo assim, a gente volta aí uma semana e pouquinho antes dos alunos começarem as aulas, para a gente conseguir fazer os planejamentos. Então, o que a gente vai dar durante o ano letivo, fazer documentos que ficam na secretaria, por exemplo, para os pais acessarem. Então, essa parte inicial ela é bem burocrática. Como eu estou com uma nova turma em outro local, eu estou tendo muito mais trabalho nesse começo do ano, porque são aulas diferentes. Então, geralmente, o professor ele prepara a sua aula e ele tem aquela aula para dar em uma mesma série em vários anos repetidos. É claro que é muito mais fácil quando a matéria ela não muda muito, né? Por exemplo, ciência sempre tem novas descobertas, então o professor de ciências ele sempre tem que estar atualizando as suas aulas. Mesmo assim, tem alguns conteúdos que dá tranquilamente para você falar diversos anos seguidos. Só que algumas aulas eu não tenho prontas, que eu sei que eu vou dar, e é isso que eu estou fazendo, como eu falei num vídeo anterior também, né? Então eu tô preparando a aula de astrobiologia. Já falei que tá dando muito trabalho porque é um conteúdo que não tem coisa muito pronta, então tem que fazer meio que do zero, tem que fazer muitas pesquisas, mas agora eu vou começar a organização de todo um ano letivo, de atividades e assim por diante. Então, eu conheço profissionais que falam que meio que não planejam muito as suas aulas, chegam lá e sente a turma, mas eu não consigo, eu não funciono dessa maneira. Então, todas as minhas aulas elas têm que ser muito bem pensadas para eu conseguir fazer um trabalho muito mais efetivo. E a organização não é só das aulas em si. Eu acho que as aulas, elas dão bastante trabalho, assim, talvez seja um dos maiores trabalhos, mas durante o ano letivo existem muitas atividades que a gente vai aplicando com os alunos. Então, nessa escola que eu estou, eu sei que eles trabalham com atividades contínuas. Então, o que é isso? Não é só prova. Então, são diversas atividades. Uma atividade contínua, por exemplo, pode ser uma lição de casa que os alunos tenham que entregar. Para eu ter um controle sobre isso, eu fiz uma planilha. Por quê? Eu tenho 40 alunos em cada uma das salas. Você saber exatamente o nome daquele aluno, principalmente no começo do ano, eu nunca os vi, então assim, eu não vou saber o nome de ninguém. Então, para eu conseguir me organizar melhor, eu fiz uma planilha de controle de atividades. Então, cada uma das séries vai ter essa planilha. E aí eu vou colocando quem fez, quem não fez, por que não fez, se faltou, qual foi a atividade. Porque daí no final do trimestre eu consigo ter uma dimensão exata de quantos alunos fizeram, quantas atividades, por que aquele aluno não está fazendo várias atividades, e aí isso tem que ser comunicado para a coordenação, para os assessores, para os pais. Então demanda uma organização muito grande por parte do professor, também para o professor não ficar perdido. Bom, aqui eu fiz então uma planilha, como eu penso que eu conseguiria ter todas as informações bem organizadas. Então coloquei o número na primeira linha, número de 1 a 40,
o nome dos alunos que eu vou ter que preencher depois que eu receber a lista de alunos que eu não recebi ainda. E aí em rosa estão as atividades. Eu coloquei 6 atividades, mas ainda não sei ao certo quantas serão. Geralmente, se conta a lição de casa aqui, vai dar mais do que 6. Mas eu vou deixar só 6 porque eu quero imprimir essa folha. Então, com 6 eu consigo imprimir em uma folha só. E aí, ao lado de cada atividade tem uma observação. Então, se aquele aluno, por exemplo, não fez atividade 1, eu coloco qual a observação. Ele ficou conversando, ele faltou, o que aconteceu no dia para que ele não tenha realizado aquela atividade. Aí, lá no final da planilha, eu coloquei aqui, ó, descrição da atividade. Então, todas as atividades de 1 a 6, e eu vou descrever qual foi o dia, qual foi a atividade, se foi do livro, quais são as páginas, se foi uma atividade impressa, qual foi a atividade impressa, e assim por diante. Então, eu acho que assim ficou bem organizadinho. Eu ainda não imprimi porque eu tô esperando eu receber as listas dos nomes para eu colocar, mas também eu fiz só uma. Eu tenho que fazer de todas as séries, que são muitas. Só de 7º ano eu tenho 6 séries. Então, tenho que colocar aqui todos dos 7º anos e também dos 9º anos. Então, acho que vai me ajudar bastante, porque como são muitos 7º anos, são muitos alunos também. Então, para se perder no meio dessas atividades com esse tanto de alunos, é muito fácil. Depois que estiver pronto, aí eu pretendo imprimir e colocar no meu caderno. Então, deixar no meu caderno para eu sempre levar para as aulas, para conseguir preencher durante as aulas mesmo. Então, vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, se eu for fazer de outra maneira no decorrer do ano, aí eu aviso vocês novamente qual foi o método que eu utilizei para a organização dessas atividades. Terminei de fazer a planilha de organização de atividades, então eu fiz para todos os 7º e os 9º, que eu acho que são 3 turmas. Eu falo eu acho, algumas pessoas, principalmente as pessoas que não estão acostumadas, né, com esse âmbito de escola, a gente tem certeza de tudo praticamente no começo do ano. Então, no começo assim, né, no final de janeiro, quando a gente volta. Então a gente vai saber dos nossos horários, das nossas turmas, tudo certinho, só quando a gente voltar, porque no final do ano é muita loucura dentro de uma escola, é finalização do ano letivo, então eles não conseguem deixar tudo prontinho. Isso também porque no final do ano alguns professores saem, outros entram, alguns pedem demissão, outros são demitidos, então eles também não sabem como vai ficar aquele próximo ano dentro da escola. Então tudo isso a gente consegue ver somente no final ali de janeiro, mais ou menos. Então, por isso que eu não tenho certeza de várias coisas. O pior, eu acho que é não saber o horário, desde do ano anterior, né? Porque é difícil planejar, então eu tenho algumas coisas para agendar, por exemplo, em janeiro, quando eu volto, e eu não sei qual horário que eu posso agendar. Então, todas essas coisas, né, a gente vai se acostumando ao longo do processo e aí depois a gente já se conforma, porque é desse jeito na maioria das escolas e não tem muito o que fazer. Então, inclusive, é por isso que tem que ser também tão organizado, porque é muita coisa dentro de uma escola, são muitos alunos, são muitas atividades. O professor, ele não tem tempo durante aquele período que ele está dando aula, então você sai de uma sala, entra na outra, sai da outra, entra na outra, é muita gente. Então, quanto mais organizado aquele profissional for, na minha opinião, mais vai fluir aquele trabalho. Então, você acaba não perdendo tanto tempo, você otimiza o seu tempo, você consegue dar mais atenção, você consegue fazer mais atividades diferenciadas,
quanto mais você se organiza para isso. Então tudo tem que ser muito bem planejado e pensado, por isso que demanda um tempo fora da escola, da sala de aula. Depois eu vou fazer um vídeo explicando como funciona o salário de um professor especialista, porque a gente não recebe só aquela hora aula, né? Enquanto nós estamos dentro da escola, a gente recebe umas coisas a mais por fazer também um trabalho fora da escola. Então, corrigir prova, fazer prova, se organizar, fazer as aulas. E aí a gente recebe um pouco por isso. E para quem tem dúvidas sobre esse salário, eu pretendo fazer um vídeo explicando. That's